Mas existem muitos debates no meio científico a respeito da questão das vacinas. Não é uma discussão rasa, porque não é só resumida em imunogenicidade ou efeitos adversos, ela tem vários aspectos que precisam ser levados em conta. Uma coisa que o pessoal está confundindo muito, as vacinas autorizadas para uso emergencial é uma coisa, vacina licenciada, com licença sanitária, é outra coisa. Não existe vacina licenciada até o momento, nem no FDA, nem na Anvisa. Existe, sim, vacina autorizada para uso emergencial. Como diz aqui, é uso temporário e é uso para uma população restrita. Então, alguns locais já estão vacinando, mas isso ainda é fase de testes, não são vacinas autorizadas e aprovadas. Então, vacina de uso emergencial é uma resolução da Anvisa, ela é temporária, ainda é experimental, porque ainda está na fase de experimento, ela não substitui o registro sanitário, então ela não é uma vacina aprovada, e ela é restrita a um determinado público definido. Então, uma população, né, que está clamando pela vacina, ela tem que aguardar ainda, porque isso não é uma vacina aprovada, é uma vacina aprovada para uso emergencial. E aí, fase de testes. A mesma coisa no FDA, autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer em profissionais da área da saúde. Existe essa discussão de que o RNA mensageiro seria mais, a vacina do RNA mensageiro seria mais seguro, porque ela não incorporaria no genoma humano, como a de DNA tem mais possibilidade, mas tem vários artigos dizendo que o RNA mensageiro pode ter contato com uma enzima, que é a transcriptase reversa, que vai transformar esse RNA em DNA, e há a possibilidade desse DNA se incorporar ao genoma, né, com efeitos, pode ser pequeno, mas existe essa possibilidade. Até porque nós temos de 5 a 10% do nosso genoma, ele é constituído de retrovírus. O retrovírus ele é de RNA e que em contato com uma transcriptase reversa transforma em DNA e se incorporou no nosso genoma. Então, nós temos de 5 a 10% ao longo da evolução foi assimilado retrovírus no nosso genoma. Aqui é um retrovírus, né, a complexidade, que está integrado no genoma humano, que é um exemplo. Existem outros problemas, né? Algumas candidatas a vacinas estão com dificuldades de entregar os documentos, então a Anvisa deve ser rigorosa, ela deve exigir todos os documentos, então não pode chegar com material faltando. Existe também uma polêmica em relação à vacina da Oxford, que isso aqui é no próprio site da Oxford. A vacina, o teste deles, eles não usam placebo no grupo controle, eles estão usando a vacina contra a meningite ACWY. Isso pode dar vícios de aferição em relação à comparação de efeitos colaterais. Tem ocorrido casos de reações alérgicas graves às vacinas de RNA, anafilaxias, choque anafilático. Então já foram, isso aqui é um relatório, né, do CDC dos Estados Unidos, agora de 18 de dezembro, já foram 6 casos de reação anafilática grave. Então, em 272 mil doses administradas, 6 casos. Então, tem que ser, na realidade, isso tem que ser um percentual bem baixo de efeitos colaterais, reações graves. Na Science foi publicado esse artigo que as suspeitas dessas reações graves estão vindo da possibilidade do corpo estar reagindo às nanopartículas, porque são corpos estranhos, elementos estranhos ao organismo, e que
é possível que o organismo esteja fazendo reações alérgicas a esse material. Então, muito provavelmente é em relação a esse polietileno glicol, que é o PEG, são esses fiozinhos que fazem o capeamento do RNA ou do DNA, que fazem com que o material fique mais tempo, né, protegido e consiga entrar na célula, mas a célula reconhece esse material como algo estranho. Ela tende a ter uma reação, né? Então, isso é uma hipótese forte que está se levantando. Então, as vacinas de RNA mensageiro é a Pfizer e a Moderna, né, que estão autorizadas para uso emergencial e não aprovadas, não quer dizer que sejam aprovadas. Temos uma questão assim para o nosso país. A vacina da Pfizer ela tem alguma dificuldade porque ela tem que estar guardada em menos 70 graus, ela tem que estar congelada. A logística de distribuição é bem complexa, né, porque eles têm que estar sob congelamento. Então, a cadeia de frio do Brasil ela é complicada. Então, os postos de saúde deveriam ter freezers. A falta de luz constante, né, que a gente enfrenta no país também pode prejudicar e inutilizar as vacinas. E elas têm uma durabilidade pequena, né? Então, isso é um dos problemas logísticos que as pessoas não conhecem. Então, tem que saber a temperatura, né, a cadeia de frio, durabilidade e distribuição, tudo isso tem que ser levado em conta. Existe outro problema também que os laboratórios, por exemplo, a AstraZeneca, ela está querendo a isenção de responsabilidade judicial caso ocorra danos causados pela vacina da Oxford. Então, isso é uma coisa bastante séria. E nos contratos, por exemplo, com a Fiocruz, que vai ter a transferência de tecnologia da vacina da Oxford, a maior parte dos contratos são sigilosos, né? Mas aqui veio à tona que a Fiocruz é que vai arcar com os possíveis danos relacionados à vacina da Oxford a pedido do laboratório. Então, isso está no contrato. Caso uma pessoa tenha alguma reação grave, ela pode entrar judicialmente, mas vai ser contra a Fiocruz e não ao laboratório. Então, os laboratórios estão querendo se isentar. O Brasil ele entrou no consórcio do COVAX Facility, que tem 9 vacinas sendo desenvolvidas candidatas. Então, já houve uma reserva de mercado. A primeira vacina dali que sair, o Brasil já tem garantia. Isso foi feito em setembro. Então, são essas vacinas que estão dentro do portfólio da COVAX Facility: Inovio, Moderna, CureVac, Temis Merkel, Oxford, Novavax, Universidade de Queensland, Clover e Universidade de Hong Kong. Outra discussão é a autonomia do paciente versus a obrigatoriedade da vacina. Então, aqui em São Paulo, né, a governadora João Dória diz que vai ser obrigatória lá no estado e tem que ser a vacina essa, né, a Coronavac. Tem outras vacinas sendo desenvolvidas, mas tem que, obrigatoriamente, pelo que está se vendo, tem que ser especificamente essa. E a autonomia do paciente, se ele quer aguardar outras vacinas, né, se ele não quer tomar vacina, né, porque a gente sabe que tem uma população que quer tomar vacina de qualquer jeito, tem a outra que está em dúvida e tem outra parcela que não, né, quer esperar, quer aguardar os resultados, né, então, e tem gente que não quer tomar, então, né, então por suas questões. Mas o STF decidiu que a vacina contra a Covid deve ser obrigatória, mas não forçada, né? Então, aqui a gente entra em questões bioéticas bem importantes, porque o paciente tem que ter o direito da sua autonomia, porque não se trata de vacinas que foram testadas com todo rigor. Existem vacinas que são obrigatórias, mas são vacinas que passaram por todo o processo rigoroso, são aprovadas, são conhecidas e testadas, que estão no calendário, são obrigatórias. Outra coisa são vacinas feitas com muita rapidez, que ainda nem estão aprovadas,
pelas agências, então, e fazer vacinação em massa, né? Então, o paciente tem que ter a sua autonomia preservada. Outra questão de justiça, né? Então, além de ser obrigatória, os laboratórios querem se isentar, né, de serem processados caso ocorram danos. Então, aí fica, por exemplo, no caso da AstraZeneca, vai para a Fiocruz, mas a Fiocruz faz parte do Ministério, mas o Ministério não é obrigatório o uso da vacina, mas o STF diz que é obrigatório. Quem é que vai ser responsabilizado? Então, é isso assim, como são pessoas saudáveis, a não maleficência, ela é muito importante, porque a não maleficência é nunca fazer o mal pensando em fazer o bem, né? Então, nunca causar o mal. Então, pessoas que são saudáveis, a gente pensando que vai fazer o bem, vai vacinar e pode causar mais mal, pode causar um mal maior. Então, isso deve ser evitado. Então, tem muitas questões bioéticas que devem ser discutidas e levadas em conta nesse tema tão complexo.